Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O querer divino é mais que vida da alma. Livro do Céu, volume 13, 26 de julho de 1921. Continuando o estudo 10 da Escolinha da Divina Vontade. A Luísa diz: meu doce Jesus continua me falando de seu santo querer. Minha filha. Aí Jesus diz: minha filha, se o sol é o rei do universo, se com a sua luz simboliza minha majestade, com seu calor meu amor e minha justiça, que quando encontra a terra que não quer prestar-se à sua fecundidade, com seu alento ardente a acaba de secar e torná-la estéril. Então, vamos entender o que ele está dizendo aqui. O sol é o rei do universo, que simboliza a majestade de Deus. O sol é símbolo da majestade divina, da majestade de Deus, que impera sobre tudo. O sol com seu calor, e com seu calor meu amor e minha justiça. A luz do sol, tem várias coisas que ele está falando aqui, né? O sol é rei do universo. Ele impera sobre tudo, ele que domina o universo. A sua luz, a luz do sol, simboliza a majestade de Deus. E o calor do sol, o amor e a justiça. Olha que interessante. A luz simboliza a majestade e o calor simboliza o amor e a justiça. Por que o calor simboliza a justiça? Porque quando encontra a terra que não quer prestar-se à sua fecundidade, com seu alento ardente, o seu amor ardente, né, aquele calor ardente do sol, seca e torna a terra estéril. Isso é a justiça do sol. Por isso que ele falou de justiça. Que o calor do sol simboliza, ao mesmo tempo, amor e justiça. Né? Que é o símbolo do amor e da justiça de Deus. Se a terra não for fecunda, o calor do sol ele tem dois efeitos. Ele deixa a terra fecunda para poder produzir. Se ela não se presta a produzir, esse mesmo calor que é bom deixa a terra estéril, se torna justiça. Quando que esse amor se transforma em justiça? Quando ele não encontra a correspondência da terra. É a mesma coisa Deus. Deus, com sua luz e seu calor, é para fecundar a nossa alma.
para iluminar e aquecer nossa alma. Se ele não encontra a correspondência, aí o amor se transforma em justiça. Esse mesmo calor, esse mesmo amor se transforma, por causa da falta de correspondência, se transforma em justiça. Então vamos ver aqui o que ele fala. Então ele está falando do sol, que o sol é o rei com essa majestade. O sol é o rei, né? Que a luz do sol simboliza a majestade e o calor simboliza o amor e a justiça. E agora a água. A água se pode dizer rainha da terra. O sol é o rei, o sol ilumina e aquece a terra. E a água pode-se dizer que é a rainha da terra. Por quê? Simbolizando a minha vontade, não há ponto onde não entre. A água é rainha da terra. E ela simboliza a vontade de Deus, porque não há ponto onde a água não esteja na terra. Nem há criatura que possa estar sem ela. Talvez sem o sol se possa viver, mas sem a água nenhum. Ela entra em tudo, até nas veias, nas vísceras humanas, como nas profundezas da terra. Ela, em silêncio, faz seu curso contínuo. Pode-se dizer que a água não só é rainha, mas é como a alma da terra. Sem a água, a terra seria como um corpo morto. A divina vontade está em tudo. Assim como a água está em tudo, está na terra, está nos seres humanos, escondida, silenciosa, mas ela está em todas as moléculas do nosso ser, em todas as partículas do universo tem água. Igual à vontade divina. A vontade divina está em tudo. É como se fosse a alma da terra. Ninguém pode viver sem a vontade divina. Ninguém. Ela está em tudo. Tudo é a vontade de Deus. Tudo é por vontade de Deus. Tudo existe por vontade de Deus. Tal é minha vontade. Não só é rainha, mas é mais que alma de todas as coisas criadas. É vida de cada batimento, de cada fibra do coração. A vontade divina é mais que rainha. Ela é tudo. É mais que alma de todas as coisas criadas, de todas as coisas criadas, de todos os seres humanos. É a alma do sol, é a alma que dá vida, né? É a alma que dá vida. Então ela é tudo. O sol só existe pela vontade divina, o ar que a gente respira. A divina vontade está em tudo, no alimento que a gente come, nas flores, nas plantas, em todo o universo, cada partícula do universo está a vontade de Deus. É pela vontade de Deus que tudo existe, que tudo foi criado. É tudo, ela é tudo. Tal é minha vontade, não só é rainha, mas é mais que alma de todas as coisas criadas. É vida de cada batimento, de cada fibra do coração. Você só está vivo, seu coração só está batendo, só está palpitando pela vontade divina. A vontade divina é o motivo do palpitar do seu... Ela que é o palpitar do seu coração. Ela que... Você só existe porque Deus quis, né? Deus desejou. Ele deseja e cria, e Ele te criou, e Ele que te mantém, Ele que te mantém vivo. Todas as pessoas, todas as pessoas, todas, inclusive as que não querem ser, que não querem Deus, que não reconhecem o Criador, todas são frutos da vontade de Deus. Tá, minha vontade é mais que as coisas criadas. Meu querer, como água, corre em tudo. A vontade divina, como água, corre em tudo. Como ele falou, é o símbolo da água. A água está em todos os lugares. Por mais que você olhe, a terra está seca, mas ali tem partícula de água. No ar tem partícula de água. A água está em tudo. O seu corpo tem água, formado por água. Tudo, ela está em tudo, assim como a divina vontade. É mais que água. Meu querer corre como água corre em tudo. Agora silencioso e escondido, como a água lá dos lençol freático. Está lá silenciosa e escondida. Agora palpitante e visível.
A divina vontade, ela está em tudo, que seja silenciosa, que seja visível. O homem pode se subtrair de minha luz, de meu amor, de minha graça, mas de minha vontade jamais. Então, assim como o sol, né? O sol é a representação de Deus, da majestade de Deus, né? O sol representa a luz de Deus e o calor do sol representa o amor e a justiça. O homem pode até se subtrair da luz de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus e não querer a graça de Deus, não querer a luz, não querer o amor de Deus. Ele é nosso Pai. Você fala, eu não quero o seu amor. Você pode até fazer isso, se subtrair do amor dele, da presença dele, não querer ele, falar que não quer e rejeitar, né? Sou ateu, Deus não existe, eu não quero a vontade de Deus, eu não quero os princípios cristãos, eu não quero. Você pode até fazer isso. Do amor, da graça, mas da minha vontade jamais. Da vontade divina não tem como fugir, porque ela está em tudo, é como a água, né? Seria comum que quisesse viver sem água. É verdade que pode haver algum louco que odeie a água, mas apesar de odiar, que não a ame, estará obrigado a beber ou a água ou a morte. Então é a mesma coisa. Você pode até não gostar da vontade de Deus, você pode até odiar a vontade de Deus, mas o seu coração continua batendo, você continua odiando, e significa que se você odeia, significa que você ainda existe, né? Que seja no inferno, né? Que significa que se você odeia, é porque você existe. Se você existe, a vontade divina está ali. A vontade divina está em tudo. Você pode até odiá-la, mas ela existe e ela está te mantendo. E você existe por causa dela. Tem muita gente que não gosta de água, mas se não beber água, morre. Ou a água ou a morte. Assim é de minha vontade. Sendo vida de tudo, as criaturas ou a terão com elas com amor ou com ódio. Aí você escolhe. Aí que entra a nossa liberdade. Você escolhe. Ou você está com ela por amor ou por ódio. Se você estiver com ela por amor, aceitar a vontade de Deus, querer a vontade de Deus, você vive a pessoa mais feliz da face da terra. Que a felicidade está aí. A felicidade está na vontade divina. E a gente assim, tem muita gente na nossa comunidade e a gente pode testemunhar isso. Isso é real. Viver na vontade divina, viver seguindo a vontade do nosso Criador é a felicidade. É a felicidade. O homem sempre busca, a gente sempre está em busca de felicidade, mas a felicidade é Deus. E a gente está aqui provando todo dia para o mundo. A felicidade é Deus. A gente vive muito feliz, seguindo os mandamentos de Deus. Todo dia tem testemunhos disso, né? A nossa vida é um testemunho vivo de que a felicidade é viver na vontade de Deus. Viver na graça de Deus. Sempre ser aquecido por esse amor do sol, né? Que é Ele, desse amor. Sendo iluminado por Ele. Assim é de minha vontade, sendo vida de tudo, as criaturas ou a terão com elas com amor ou com ódio, mas apesar de tudo estarão obrigadas a fazer correr meu querer nelas, como o sangue nas veias. E quem quisesse subtrair-se de meu querer seria como suicidar a própria alma. Né? Você não querer a vontade divina é como você se matar, só que a alma não destrói, não é destruída. Mas meu querer não o deixaria. Seguiria sobre ele o curso da justiça, não tendo podido seguir sobre ele o curso dos bens que contém meu querer. A pessoa que não quer, que rejeita os bens. Viver na vontade divina é receber todos os bens do Criador. Ele é ter Deus como Pai, querer Ele como Pai e ter a herança de tudo que Ele é. Ele é a felicidade, Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é tudo de bom, Ele é o sumo bem. Aí você vive nessa herança dos bens, já em vida. Mas se você rejeita todos os bens, então você vai viver, você continua vivendo, só que você já vive um inferno na terra. Porque você rejeita todos os bens, você rejeita a felicidade, você rejeita a santidade, você rejeita o amor, você rejeita a alegria.
Ah, não, mas eu sou muito feliz, eu vivo sem Deus e eu sou muito feliz. Aparência de felicidade. Vive numa aparência, a maioria vive uma aparência de felicidade. Não tendo podido seguir sobre ele o curso dos bens que contém meu querer. Se o homem soubesse o que significa fazer ou não fazer minha vontade, todos tremeriam de espanto ao só pensamento de subtrair-se por um só instante de meu querer. Quando a gente vive na vontade divina, a gente tem essa consciência muito clara e Deus dá essa graça para a gente ter horror a fazer a nossa própria vontade. A gente quer sempre fazer a vontade dele, é uma coisa que se torna assim natural. Você fala assim, eu só quero a sua vontade. Eu só quero a sua vontade. Por mais que eu tenha que sacrificar qualquer coisa, mas eu não quero. Você tem essa consciência de que é um horror fazer a sua própria vontade. Quanto mais você conhece sobre a vontade divina, quanto mais você conhece seu Criador, quanto mais você ama e mais você não quer fazer a sua própria vontade, mais você vê, mais você tem consciência de quanto é horrível fazer a sua própria vontade, de não estar fazendo o que Deus quer, o que Deus planejou para você, de não seguir os mandamentos, de desobedecer a Deus. Você tem horror a desobedecer a Deus. Quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, mais você tem horror a desobedecer a Deus. É uma coisa que acontece assim naturalmente. Você desapega de tudo e fica assim, eu só amo a Deus, eu não quero saber de nada desse mundo. Eu só estou aqui para fazer a tua vontade. Você fica igual Jesus, você vive igual Jesus. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, Pai. Não importa o que acontecer, o sacrifício que eu tenho que fazer, o que eu tenho que passar, que seja feita a tua vontade, não a minha. Volume 14, trecho 10. 7 de março de 1922. As palavras de Jesus estão cheias de verdade e de luz, e levam consigo a substância e a virtude de transmutar a alma na mesma verdade, na mesma luz e no mesmo bem que contém. Olha só, que incrível, só o título, né? É um dos bens dos bens que você recebe. Transmutar sua alma na verdade que você está lendo. As palavras de Jesus, contemplar as palavras de Jesus, elas estão cheias de verdade e de luz e levam consigo a substância e a virtude, o poder. Jesus, quando fala, ele cria na sua alma o que ele está falando. E a virtude de transmutar a alma na mesma verdade, na mesma luz e no mesmo bem que contém. Então é maravilhoso ficar sempre em contato com essa verdade, com essas palavras dele. É o que vale, é o processo, é o conhecimento, é a meditação da palavra que transforma a nossa alma, que purifica a nossa alma. Aí a Luísa fala: estava pensando no que está escrito e dizia entre mim: é realmente Jesus que me fala? Ou então é um jogo do inimigo e de minha fantasia? E Jesus, ao ouvir, me disse. Então ela estava no trecho passado, né, no 14, trecho 9, ela estava assim, ó, continuando meu estado habitual, meu Deus, Jesus veio, mas sem me dizer nada. O que tem, Jesus, que não fala? Você é minha vida, sua palavra é alimento. Eu não posso estar em jejum, sou muito débil e sinto necessidade contínua do alimento para crescer e me fortalecer. Tá, ela estava assim, ela estava só pensando assim, será que depois dela ter ouvido Jesus falar, veio na cabeça dela, será que é Jesus mesmo que me fala? Ou é um jogo do inimigo de minha fantasia? Né? Você passou esse pensamento na cabeça dela. Pode ser que seja coisa da minha cabeça, essas palavras que eu escrevo, tudo isso que... Ou então é um jogo do inimigo, né? E Jesus disse, minha filha, as minhas palavras estão cheias de verdade e de luz, e levam consigo a substância e a virtude de transmutar a alma na mesma verdade, na mesma luz e no mesmo bem que contém, de modo que a alma não só conhece a verdade, mas sente nela a substância de agir segundo a verdade que conheceu.
Além disso, as minhas verdades estão cheias de beleza e de atrativos, de modo que a alma envolta pela sua beleza se faz arrebatada por elas. Em mim tudo é ordem, harmonia e beleza. Olhe, criei o céu e podia bastar ele sozinho, mas não. Quis adorná-lo de estrelas, quase cobrindo-o de beleza para fazer com que o olho humano pudesse gozar mais das obras de seu Criador. Criei a terra e a adornei com tantas plantas e flores. Não há nada que eu ache que não tenha o seu ornamento. E se isto é na ordem das coisas criadas, muito mais nas minhas verdades, que têm a sua sede na minha divindade. Que enquanto parece que chegam à alma, são como raios solares que enquanto tocam e aquecem a terra, mas jamais se separam do centro do sol. E a alma fica tão apaixonada pelas minhas verdades que lhe é quase impossível, mesmo à custa da própria vida, não pôr em prática as verdades que conheceu. Ao contrário, quando é o inimigo ou especulações de fantasia que querem falar de verdade, não levam nem luz nem substância, nem beleza, nem aliciamento. Aliciamento é a palavra que ele usou. Aliciamento. São verdades vazias, sem vida. E a alma não sente a graça de sacrificar-se para praticá-las. Mas as verdades que o teu Jesus te diz estão cheias de vida e de tudo o que as minhas verdades contêm. Por que duvidas? Né? Por que duvidar se a gente está vendo isso acontecer na real? Que a gente está vendo, que a gente vê que tudo que Jesus está falando aqui é real e acontece mesmo na nossa vida e na vida do irmão e na vida de quem está aqui na comunidade lendo esses escritos. A gente vê que a verdade se torna vida na nossa vida. Né? Ele falou aqui. Primeiro eu vou procurar o que é aliciamento, mas é uma palavra bem... Aliciamento. Aliciar, que te prende. Aliciar. Atrair. Tornar alguém seu sequaz ou cúmplice, seduzir e envolver. É no sentido de atrair fortemente, de seduzir, de envolver, de te envolver. A verdade te envolve, te atrai muito forte. Então vamos ver aqui o que ele fala. Minha filha, minhas palavras estão cheias de verdade e de luz. E levam consigo a substância e a virtude de transmutar a alma na mesma verdade. Transmutar é transformar. Quer ver? Transmutar. Transmudar. Transformar um elemento químico em outro. Fazer com que fique diferente, ir de um lugar para outro, mudar de uma circunstância para outra. Transformar. A felicidade é transformar. Converter, mas é um sentido assim de... É um sentido profundo essa palavra transmutar nesse texto aqui, nessa palavra de Jesus. A minha verdade levam consigo a substância e a virtude, o poder de transmutar a alma na mesma verdade, de transformar, de mudar a substância. A sua alma transforma, transmuta, muda a natureza. Muda a natureza da sua vontade humana em vontade divina. Muda a sua natureza humana em natureza divina, te diviniza. A verdade de Jesus te diviniza. A palavra de Deus te diviniza, te transforma, te transmuta. Mudar a natureza, gente, mudar a natureza não é uma coisa que acontece, por isso que eu estou falando, que é uma coisa assim, é bem profundo esse significado, porque muda a natureza. Por exemplo, o pão, o que é o pão? A transubstanciação do pão e do vinho. Você olha, tem aspecto de pão, de trigo e água, mas ali, a partir do momento que acontece a consagração na missa, acontece a transubstanciação. Aquilo ali já não é mais pão, é carne, é a carne, é o corpo de Cristo.
não é mais vinho. O vinho é feito da uva, a natureza ali, a natureza, a substância é uva, mas a partir da consagração já não é mais vinho, é sangue de Cristo. E, gente, isso é real. É real, acontece, é real. Tanto que já aconteceu vários milagres. Deus já mostrou vários milagres da Eucaristia. De fazer exame, do laboratório fazer exame numa hóstia e ali ter células do coração. De um jovem de 30 e poucos anos. O milagre lá aconteceu, acho que foi não sei se foi na Argentina. Tem vários milagres, né, eucarísticos, mas um deles de um coração era carne, era aquele material que foi levado para o laboratório, era carne da parte de um coração de um jovem de 30 e poucos anos, de sangue AB, acho que era AB, que é o sangue que é mais comum lá em Jerusalém, naquela região que Jesus viveu, e de um coração que estava num estado de sofrimento muito grande. Porque o coração, quando a carne do coração, quando ela é machucada, tipo assim, se você passa por um estresse, um espancamento, ou tipo um infarto, não sei explicar direito, o cardiologista que sabe explicar isso, mas assim, no nosso corpo, quando a gente sofre um trauma muito grande, libera substâncias, enzimas, substâncias no sangue. E aí quando aconteceu esse milagre, quando eles investigaram a hóstia, né, a carne, a hóstia, tinha essa substância que indicava que o coração tinha sofrido um trauma muito violento. Que era o milagre, era a hóstia, era o corpo de Cristo. Então aconteceu uma transformação da natureza, que era trigo, se transformou em carne, em célula de um corpo humano. Então a verdade faz isso na nossa alma. A verdade faz isso na nossa alma. Transubstancia, transmuta, transforma profundamente no mais íntimo, gente, é no básico, não é só, por exemplo, assim, vamos pensar aqui. Muda a natureza de uma coisa, por exemplo, assim, ó. Seu cabelo, por exemplo, seu cabelo é preto, meu cabelo é preto e anelado, enroladinho. Se acontecer uma transformação nele, se eu fizer uma transformação no meu cabelo, por exemplo, eu passar um produto para alisar meu cabelo, aparentemente ele vai estar transformado, né? Você vai olhar para o meu cabelo e ele vai estar transformado. Ele vai perder os cachos. Se você fizer aquela progressiva, por exemplo, perde os cachos, vai ficar liso. Só que assim que ele começar a crescer, ele vai crescer enroladinho. A parte que cresce, que é o natural do meu cabelo, lá na raiz, vai ficar enroladinho. Então eu vou ver a diferença do liso e do crespo, né? Que ele é crespo. Então não alterou a substância do meu cabelo, não alterou a natureza do meu cabelo, ele continuou sendo enrolado, só que só uma aparência de liso, não é liso. Então isso aí esse produto que eu passei no meu cabelo, que fez com que o meu cabelo passasse por uma transformação, não foi uma transformação profunda lá na raiz do meu cabelo, na substância, na natureza do meu cabelo. Mas se, por exemplo, se tiver algum produto, vamos pensar que tem algum produto que inventem, né, que não existe isso, algum produto que eu tome um remédio e aí vai mudar o DNA do meu cabelo, tá lá no DNA, o cabelo ser anelado ou liso está no DNA do cabelo, lá na formação do cabelo, no DNA. Então não tem hoje no mercado nenhum produto eu acho que não tem, que altere o DNA do seu cabelo. E aí o cabelo que era
Anelado começa a crescer naturalmente liso. Se você cortar todinho, aí você altera o DNA do seu cabelo e ele vai nascer lisinho e loiro. Não existe isso. É só uma transformação aparente. A palavra de Deus faz isso na nossa alma. Ela é como se ela alterasse o DNA da nossa alma. É uma transformação profunda. Altera como se fosse o DNA, a substância, a natureza. É importante entender isso. Que não é uma transformação aparente. Quando você está realmente correspondendo, lendo a palavra de Deus e correspondendo, vai ter essa transformação profunda. Profunda. Não é a mesma coisa, por exemplo, de você ir à missa todo domingo e ouvir a homilia do padre e ouvir o evangelho. Você às vezes se transforma só aparentemente, tem uma transformação aparente. Não é na substância da sua alma. Se você não corresponder, não quiser, não colocar a sua inteligência, memória e vontade, se abandonar nisso, vai ser uma transformação aparente. Você vai ouvir, mas não vai ouvir direito. Não vai ter essa transformação profunda. Depende da sua correspondência, da sua vontade, para acontecer essa transubstanciação, essa transformação, esse verbo que ele usou aqui, transmutação. Não é um milagre que acontece. Assim que não dependa de você. Então, Michele, é fácil. Eu só vou ler o livro do céu aqui todo dia e vai acontecer sem eu colocar nada meu. Não, tem que ter a sua correspondência, porque você não é um robô. Se você fosse um robô, um escravo, e você não tivesse liberdade, seria assim. Deus colocava um download da palavra dele na sua cabeça e você ficava santo, santo como ele é santo, semelhante a ele. Mas se você não for livre, você não é semelhante a ele, porque ele tem vontade. Se você não tiver vontade, você não é semelhante a Deus. A sua vontade livre, ele tem vontade livre, a vontade dele é livre, a nossa também é livre. Então, para acontecer essa transmutação depende da sua vontade de querer isso. Sempre o bem, sempre estar aqui meditando e querer colocar isso em prática. Então tem essa transformação que é aparente e tem essa transformação profunda de alterar o DNA da sua alma. Lá nas profundezas do seu ser, você altera a natureza. Igual o cabelo, que era enrolado e preto e passa a ser, e nasce naturalmente loiro e liso. Então, minha filha, as minhas palavras estão cheias de verdade e de luz. E levam consigo a substância e a virtude de transformar, transmutar a alma na mesma verdade. Olha como é incrível que Deus, como é Ele que fala, né? Porque você vê uma palavrinha tem um significado profundo. Substância, transmutar, essas palavras aqui tem muito significado nesse texto. Tem virtude de transmutar a alma na mesma verdade, na mesma luz e no mesmo bem que contém. Então, se Deus está falando de santidade, você está lendo sobre santidade, Ele está falando sobre santidade. E o que Ele fala o tempo todo aqui nesse livro é de santidade divina. A palavra de Deus tem essa virtude de transformar, transmutar a alma na mesma verdade que ela contém. Por exemplo, se ele está falando aqui o tempo todo de santidade divina, de vida na divina vontade, da vida na divina vontade, voltar à ordem primordial da criação. Esse é o objetivo do livro, de tudo que ele revelou. Então, tudo que ele está falando tem esse fim de fazer a alma voltar à ordem primordial da criação. Então, isso vai acontecer. Se você corresponde, você volta à ordem primordial da criação. Porque todas as palavras, todos os ensinamentos têm essa finalidade. Cada palavrinha que ele falou aqui foi com essa finalidade, fazer você voltar à ordem, ao seu posto de filho. Isso vai acontecer se você não desistir de você meditar e corresponder.
na mesma luz, transforma na mesma luz no mesmo bem que contém. De modo que a alma não só conhece a verdade, mas sente nela a substância de agir segundo a verdade que conheceu. Você sente a força para querer fazer, para colocar em prática isso daqui, tudo que você está lendo. Você sente a substância de agir segundo a verdade que conheceu. Porque se você não tivesse essa, como se fosse assim, você tem a força, você tem a graça para poder viver segundo a verdade que você está lendo. A palavra de Jesus tem essa virtude de te fazer querer viver aquilo que você está lendo, de agir segundo a verdade que você conheceu, de perdoar. Por exemplo, ele está falando de perdão, perdoar, de renúncia, renunciar a si mesmo. Toma sua cruz e me siga. Ele te convence, ele te atrai de uma forma incrível para você viver assim, renunciando, resignado a tudo que acontece. Ele fala tanto de fazer a vontade de Deus, de aceitar a vontade de Deus, de viver com ela. Ele te convence. Ele coloca na sua alma a substância para você ficar convencido e ficar atraído e não querer fazer outra coisa. Ele te alicia, te atrai fortemente com a palavra dele. A palavra dele é viva. A palavra dele é ele mesmo. Então ele te atrai. Além disso, as minhas verdades estão cheias de beleza e de atrativos, de modo que a alma envolta pela beleza se faz arrebatada por elas. A palavra dele é incrível, é linda. Só o jeito que ele fala, a forma como ele coloca as palavras, você já fica encantado. E você fica encantado com a forma de viver assim. Viver na divina vontade é incrível. É incrível, é maravilhoso, é uma felicidade. Você vive numa paz tão grande, numa alegria, apesar de tudo que está acontecendo. Você é uma pessoa ordenada. Ordenado, você tem força para fazer tudo, você tem energia para fazer as coisas, apesar dos estados de ânimo que a gente passa, né? Como ele falou no estudo 52 da Escola da Divina Vontade, sobre os estados de ânimo, que a Aline estava falando, que às vezes a gente sente uma falta de vontade, mas ele te dá a vontade dele para fazer. E mesmo passando por tudo isso, você sente uma forte atração para continuar, você não quer, mesmo passando pelo sofrimento. No sofrimento, você ama mais ainda a Deus, você ama mais a vontade dele, você ama a vontade dele que está permitindo o sofrimento. Aí ele falou, em mim tudo é ordem, harmonia e beleza. Em mim tudo é ordem, harmonia e beleza. Você é atraído por essa beleza, por essa harmonia e quer ser igual. Olhe, criei o céu e podia bastar a ele sozinho, só o céu. Mas não, quis adorná-lo de estrelas, quase cobrindo-o de beleza para fazer com que o olho humano pudesse gozar mais das obras do seu Criador. Criei a terra e a adornei com tantas plantas e flores. Não há nada que eu ache que não tenha o seu ornamento. E se isto é na ordem das coisas criadas, muito mais nas minhas verdades, que têm a sua sede na minha divindade. Que enquanto parece que chegam à alma, são como raios solares que enquanto tocam e aquecem a terra, mas jamais se separam do centro do sol. E a alma fica tão apaixonada pelas minhas verdades que lhe é quase impossível, mesmo à custa da própria vida, não pôr em prática a verdade que conheceu. É isso mesmo. A gente fica apaixonada e parece que não consegue não colocar em prática, é impossível. Não colocar em prática, não é impossível voltar a viver como você vivia antigamente. É impossível. Por exemplo, eu estava vendo agora no grupo, acho que, não lembro quem foi que falou que, a gente falando, né, da questão dos jovens, né, que uma pessoa foi numa festa e ficou sendo muito criticada porque não bebia, porque não aproveitava a festa e não sei o quê. Aí eu fiquei pensando assim, né, se fosse como eu vivo hoje, tem muita gente que me critica pela forma como eu vivo, mas eu não tenho força para
para mudar o meu jeito de viver, de ver as coisas, por causa da opinião das pessoas. A opinião das pessoas é desprezível. Se torna assim, não importa o que as pessoas pensam. Eu sou apaixonada pela vontade de Deus, pela verdade de Deus. E eu vou viver assim, eu não consigo viver de outro jeito. Então, meu irmão que não concorda com o meu jeito de ver as coisas, com o meu jeito de ser, sinto muito. Eu não vou mudar por causa da sua opinião, porque eu amo Deus, eu sou apaixonada por Deus. Eu não vou mudar meu jeito por causa que você me critica. Eu não vou passar a beber e ficar bêbada porque você acha bonito, porque você acha feio que eu não beba. Eu não gosto de beber, eu não gosto. Ah, mas é feio o jeito que você se veste, você tem que vestir a roupa da moda. Eu não gosto da roupa da moda e eu não vou mudar o meu jeito de me vestir porque a sua opinião é essa. Não quero, não gosto, não tem ninguém que faça eu mudar. Eu só faço a vontade de Deus, eu sou apaixonada por ela. Eu não vou mudar porque eu não vou me adequar ao mundo, porque o mundo me acha careta. Não tô nem aí. Tipo, você fica assim. As pessoas, elas têm que te engolir, porque você não vai mudar. Você não vai deixar de ser apaixonada por Deus, porque elas te desprezam. Elas vão ter que te engolir. Tipo assim. Mas você vive assim. Assim. O que eu posso falar do que eu vivo, assim. Eu vejo que as pessoas. Antigamente, quando eu me converti, as pessoas não respeitavam muito. Me criticavam demais. Hoje ninguém fala nada. Porque você. Sei lá, você parece que a pessoa pensa, não tem jeito. As pessoas passam a te. Pode até falar de você nas costas, mas assim, acho que é você que muda, né? Você não tá nem aí, então você nem escuta o que a pessoa tá falando. Mas, por exemplo, a pessoa que mais convive comigo, meu esposo, por exemplo, hoje ele me respeita bastante. Respeita a minha nova forma de ver as coisas, respeita o Deus que está em mim, respeita a minha forma de pensar. E também tá começando a pensar como eu. Tá começando a ter essa comunhão de espiritualidade. Ele não fala nada. Ele respeita. Então, nem adianta ele falar assim, ó, você vai ter que mudar seu jeito, você vai ter que... Ou é eu ou Deus. Não adianta ele falar, eu falo é Deus. Ele nem fala isso, ele quer também Deus, ele quer também vir. Porque a pessoa vê que você... Se ele fala, Michele, eu vi que você virou outra pessoa, mas uma pessoa bem melhor. Uma pessoa muito mais incrível do que o que você era antes. Antes você só se preocupava com a sua aparência. Você estava triste. Então tipo assim, você ficou curada. Você estava doente. E você está curada. E eu falo, é Deus. E eu aponto sempre para Deus. É Deus. Todo mundo que fala comigo, ah, você é tão inteligente, é Deus. Você tem inteligência emocional, é Deus. Eu aponto Deus. É Deus, não sou eu. É Deus, é Ele que me transformou. Ele que me transformou. Você fica tão apaixonada que você não consegue não falar que é Ele. Você fala, é Deus. Ele é meu pai. Meu pai que me transformou. Eu não tinha pai, agora eu tenho um pai e Ele me transformou. Ele me vestiu de novo como filho pródigo. Ao contrário, quando é o inimigo, então você fica apaixonado, você dá sua vida por essa verdade. Né? Como a gente vê os mártires. Deram a vida por essa verdade. Como São Lucas, né? Que foi o dia dele ontem, da memória de São Lucas. Ele foi martirizado. São Paulo. Então a gente se martiriza por essa verdade. Hoje a gente se martiriza porque muitos não aceitam, muitos não querem essa verdade. Mas a gente aceita passar por qualquer coisa. Ao contrário, quando é o inimigo ou especulações de fantasia que querem falar de verdade, não levam nem a luz, nem substância, nem beleza, nem aliciamento. Aliciamento, que é essa atração muito forte. São verdades vazias, sem vida, e a alma não sente a graça de sacrificar-se para praticá-las.
Mas as verdades que o teu Jesus te diz estão cheias de vida e de tudo o que as minhas verdades contêm. Por que duvidas? Então ele está falando isso porque ela estava duvidando. Então é isso. Nossa, que trecho incrível. Muito obrigada, Senhor, por tanta verdade. Quanto mais você lê, quanto mais ele fala, mais você se sente aliciada, apaixonada, atraída. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.